A Bíblia Sagrada em áudio, por Samuel Juiz dos Santos. Traduzida por João Ferreira de Almeida, edição do ano de 1969. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 11, versículos do 1º ao 10º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 19, versículos do 29º ao 38º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Contém 28 capítulos. Capítulo 21 contém 46 versículos. A página do Novo Testamento é de número 23. Diz o título: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículos do 1º ao 11º. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a, e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 11, versículos do 15º ao 18º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 19, versículos do 45º ao 48º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 21. A página do Novo Testamento é de número 24. Diz o título: A purificação do templo. Versículos do 12º ao 17º. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes: Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E, deixando-nos, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A referência bíblica sobre esse texto sagrado, no livro de O Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 11, versículos do 12º ao 14º, e versículos do 19 ao 24º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 21. A página do Novo Testamento é de número 24. Diz o título: A figueira seca.
Versículos do 18º ao 22º. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, e tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 11, versículos do 27º ao 33º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 20, versículos do 1º ao 8º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 21º. A página do Novo Testamento é a de número 24. Diz o título: o batismo de João. Versículos do 23º ao 27º. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto, e quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João onde era? Do céu, ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E, se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 21º. A página do Novo Testamento é a de número 24. Diz o título: a parábola dos dois filhos. Versículos do 28º ao 32º. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o crerão. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 12, versículos do 1º ao 12º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 20, versículos do 9 ao 18º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 21º. A página do Novo Testamento é a de número 24. Diz o título: a parábola dos lavradores maus. Versículos do 33º ao 46º. Houve ainda outra parábola: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um varado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe.
E, chegando no tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo, e por último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e ainda dará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas escrituras, a pedra, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.